né? E é baseado em Lucas 10, 25 a 37, que fala sobre o próximo, né? Os judeus, eles estavam numa questão: quem é o meu próximo? E diz aqui que eles suscitavam disputas intermináveis sobre esses assuntos, né? Causavam polêmicas sobre esses assuntos. E diz assim: não tinham dúvidas quanto aos gentios e samaritanos. Estes eram estrangeiros e inimigos, mas onde deveria ser feita a distinção entre seu povo e entre as diferentes classes da sociedade? A quem deveriam os sacerdotes, o rabino, o ancião considerar seu próximo? Então, isso aqui gera o que? Um preconceito, né? Preconceito. Consumiu a vida num ciclo de cerimônias para se purificarem. Contato com a multidão ignorante e descuidada ensinavam causar uma mancha que requeria fatigantes esforços para remover. Deveriam eles considerar os impuros seu próximo? Gente, isso aqui é muito sério, né? Eles, na mente deles, o contato com essas pessoas ignorantes, descuidadas, era uma mancha para eles, eles iam ficar impuros. Eu pergunto, será que nós não estamos agindo que nem esses rabinos? Que às vezes a gente tem medo de ir ali no meio do drogado, por exemplo, aqui em São Luís, tem um local, é no mercado que eles ficam. Eles ficam tudo sentados ali naquela beirada. É se drogando, é fumando, mas eles não mexem com ninguém. Ficam ali de dia e à noite eles somem, não sei por onde eles se metem. Então, eu até falei já com meu marido para a gente fazer um trabalho ali com eles, levar uma sopa, né, um pão, conversar com eles. Nós fizemos esse trabalho em Paraupebas e foi muito bom. E às vezes a gente, uma pessoa assim, né, que é meio estranha para nós, a gente, não vou ali com aquela pessoa. Então eles tinham esse sentimento. Então na parábola do bom samaritano, Cristo respondeu essa pergunta. Então Cristo, ele mostrou essa experiência do bom samaritano. E nessa experiência ele mostra que o nosso próximo não significa unicamente alguém da igreja ou fé a que pertencemos. Não faz referência à nacionalidade ou distinção de classe. Nosso próximo é toda pessoa que carece de nosso auxílio. Toda pessoa que carece de nosso auxílio é o nosso próximo. Nosso próximo é toda pessoa ferida e magoada pelo adversário. Nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. Então, a parábola do bom samaritano foi inspirada pela pergunta de um doutor da lei a Cristo. Enquanto o Salvador estava ensinando, eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Os fariseus tinham sugerido esta pergunta ao doutor da lei na esperança de enredar a Cristo em suas palavras e espreitavam ansiosamente a resposta, mas o Salvador não entrou em controvérsia. Olha que maravilha, né? Cristo, ele sempre estava nessas situações, mas ele não entrava no jogo deles. E às vezes a gente quer entrar no jogo, né, de pessoas que querem zombar da nossa fé ou nos envergonhar. Exigiu do próprio interlocutor a resposta: que está escrito na lei? Perguntou: como leis? Lucas 10:6. Os judeus ainda acusavam Jesus de menosprezar a lei dada no Sinai, mas ele fez a salvação depender da guarda dos mandamentos de Deus. O doutor da lei disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus falou para ele: faz isso e viverás. E o doutor da lei não estava satisfeito com aquela atitude e obra dos fariseus. Ele estudava as escrituras, né, com desejo de aprender sua significação verdadeira. Então, esse doutor da lei, ele foi buscar, né, mais conhecimento. Ele tinha interesse real na questão e perguntou com sinceridade: o que farei? E em sua resposta a respeito dos reclamos da lei, passou por alto toda a multidão de preconceitos cerimoniais e rituais.
A este não deu importância, mas apresentou os dois grandes princípios de que dependem toda a lei e os profetas. O assentimento do Salvador a esta resposta colocou em posição vantajosa para com os rabinos. Não podiam condená-lo por sancionar aquilo que fora proferido por um expositor da lei. Então, os rabinos não pensavam desse jeito, né? Faça isso e verás, disse Cristo. Em seus ensinos, sempre apresentava a lei como uma unidade divina, mostrando que é impossível guardar um preceito e violar outro, porque o mesmo princípio os anima a todos. O destino do homem está determinado pela obediência a toda a lei. Nós finalizamos sexta-feira, né, sobre a lei, em detalhes, e para ver como está a conexão. E na nossa semana de oração, esse ano, é sobre a lei de Deus. E falamos também sobre a lei. O doutor sabia que não guardara nem os primeiros 4, nem os últimos 6 mandamentos. Foi convencido pelas penetrantes palavras de Cristo, mas em vez de confessar o seu pecado, procurou justificar-se. Infelizmente, acontece isso com a gente. Em vez da gente cair em si, não, realmente eu pequei, a gente tenta se justificar nos nossos erros. Ficar buscando resposta para os nossos erros. E cada vez vamos o quê? Nos afundando. Deste modo, em vez de reconhecer a verdade, tentou mostrar quão difícil é cumprir os mandamentos. Deste modo, esperava rebater a convicção e justificar-se aos olhos do povo. As palavras do Salvador lhe mostraram que a pergunta era desnecessária, pois ele mesmo estava apto para a ela responder. Contudo, interrogou novamente, dizendo: quem é o meu próximo? Então, quer dizer, ele estava estudando, buscando, mas ele mesmo não praticava o que ele estava aprendendo. Isso também é outra coisa séria na nossa vida. Nós estamos aqui sempre ouvindo mensagens e mensagens, mensagens de advertências, mensagens de alerta, mas a gente fica ainda, né? A gente fica ainda protelando na nossa salvação. E a gente tem que ter cuidado com isso. Né? Cuidado com as nossas atitudes, o que estamos fazendo, será que estamos realmente obedecendo? Irmãos, é muito sério, nós não devemos nos enganar. A gente gosta muito de abrir os olhos para o erro dos outros e não para os nossos. Eu lancei um desafio no grupo, né, de orar de 1 hora, e essa oração é para a nossa purificação, ela é muito boa, porque a oração ela faz nos enxergar e sentir a necessidade de uma transformação verdadeira. Outra vez recusou Cristo ser arrastado à controvérsia. Respondeu narrando um incidente, no qual os ouvintes estavam bem lembrados. E aí ele contou, né, a experiência do bom samaritano. Ele disse que na jornada de Jerusalém a Jericó, um viajante precisava atravessar parte do deserto da Judéia. O caminho passava por uma garganta rochosa e deserta, infestada de ladrões, e era muitas vezes local de violência. Então, sabemos dessa história que foi que aconteceu com esse viajante, né? Ele foi atacado, despojado de tudo, levaram tudo dele e abandonaram ele ali, né? Além de roubar, ainda machucaram muito ele. E ele ficou muito ferido, maltratado, ali, né, ensanguentado, ele ficou ali naquele caminho. E aí, né, passou por ele uma pessoa, né, e não prestou auxílio. Então, essa primeira pessoa foi um sacerdote, quer dizer, um pastor, um ministro, passou ali, né, viu o homem ferido e maltratado, engolfado em sangue, porém deixou sem prestar-lhe auxílio. Passou de largo, né? Passou longe, como dizendo assim, não quero me envolver nesse problema. Apareceu então um levita, né? Um membro da igreja, curioso de saber o que acontecera. Então ele ficou curioso, ele foi lá, deteve-se e contemplou o sofredor. Ah, coitadinho, ah, coitado. Ele foi lá, olhou, coitado. E diz aqui, né? Estava convicto de seu dever, mas não era um serviço agradável.
Desejou não ter vindo por aquele caminho, de modo que não visse o ferido. Persuadiu-se de que não tinha nada com o caso e também passou de largo. Olha, você faz isso? Vê uma pessoa ali jogada, né? O Espírito Santo vai lá, a pessoa precisa de ajuda e pensa, não vou me envolver com esse problema, não. E ó, muda de rua, muda de direção. Mas um samaritano que viajava pela mesma estrada, viu a vítima e fez o que os outros recusaram fazer. Com carinho e amabilidade tratou do ferido. Ó, com carinho e amor, ele foi ali, né? Ele nem se preocupou que ele poderia também ser assaltado, ter o mesmo destino daquela pessoa, mas a empatia é o que precisamos no coração, irmãos. Ele se colocou no lugar daquela pessoa, poxa vida, olha, poderia ser comigo, vou lá ajudar. Vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo, ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. Então, além dele cuidar dele, levou ele, ainda pagou a hospedagem dele. Né? Não lhe era mais agradável fazer o trabalho do que era para o levita e o sacerdote. Porém, no espírito e nos atos provou estar em harmonia com Deus. Irmãos, vou repetir de novo. Vou ler mais um pouquinho anteriormente. Tanto o sacerdote como o levita professavam piedade. Olha, professavam piedade. Quando é que Deus testa a tua piedade? Nesses casos. No apelo. Vem um apelo para a igreja. Gente, nós precisamos de tanto para fazer tal trabalho. Ninguém mete a mão no bolso. Gente, uma família tal está precisando de ajuda. Ninguém mete a mão no bolso. E o que não mete a mão no bolso são aqueles que mais têm condição de ajudar. E ficam inventando coisas, cavando coisa lá do baú de mágoa para justificar o seu erro, a sua falta de auxílio, de empatia. E então esse trabalho era o dele, eles nem se importaram, né? Então a gente tem que ter cuidado. Eu estou professando piedade, eu sou capa. Então, pelos frutos conhecereis. Mas o samaritano mostrou que era verdadeiramente convertido. Irmãos, você pode saber, o espírito de profecia, sabe, ao pé da letra, a Bíblia, os livros, tudo. Mas se você não praticar, você não é nada. Você sabe, mas você fica ofendendo as pessoas, né? Você fica buscando problemas. Você tem prazer de ofender os outros. Tem gente que tem prazer de ofender, de humilhar, né? De perseguir, de enxergar os problemas dos outros, e em vez de ajudar a trazer solução, traz mais problema ainda. Então, esse levita, ele era verdadeiramente convertido. Né? Ele foi lá, cuidou, né? Ajudou, não se importou se ele ia ter prejuízo ou não. Não lhe era mais agradável fazer o trabalho do que o era para o levita e o sacerdote, que não era um trabalho agradável ali para ele. Porque ele correu risco também de acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com o levita. Porém, no espírito e nos atos provou estar em harmonia com Deus. Então, eu vejo muito isso, sabe? A pessoa pode estar no erro que for, mas pelos frutos conhecereis. Às vezes ela causou um erro pelas circunstâncias da vida, não foi porque ela queria praticar aquele erro, foi pelas circunstâncias. Mas ela apresenta mais qualidade que um professo cristão, né, entre aspas, um que se diz cristão. Dando esta lição, Jesus apresentou os princípios da lei de maneira direta e incisiva, mostrando aos ouvintes que eles tinham negligenciado a prática destes princípios. Suas palavras eram tão definidas e acertadas que os ouvintes não podiam achar oportunidade de contestá-las. Ao perguntar a Cristo qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores, disse, o que usou de misericórdia para com ele. Depois Jesus vai e faz o mesmo. Faz da mesma maneira. Mostra o mesmo terno amor para com os necessitados. Assim demonstrarás que guardas toda a lei. Então, irmãos, nós precisamos de
empatia, para com as almas. O mundo jaz no maligno, a palavra de Deus diz. O mundo está um hospital, né? Um hospital que você vê as pessoas doentes em todos os sentidos. Né? Em todos os sentidos você vê as pessoas doentes e elas precisam de ajuda. A igreja, irmãos, tem muito trabalho para fazer. Mas, infelizmente, o inimigo está cegando, sobrecarregando as pessoas. E elas só estão se preocupando com seu próprio umbigo. Um departamento que devia estar todo vapor, em todas as igrejas, até nos pequenos grupos, é o assistencialismo, né? Assistência social. Esse departamento, ele tinha que estar funcionando a todo vapor. Às vezes a igreja fica desprevenida, não tem nada na igreja, chega uma necessidade de uma alma, de uma família. Ah, rápido, bora fazer uma vaquinha aqui, bora, fulano traz uma coisa, canta uma coisa para a gente fazer. Gente, não era para ser assim, né? Então, a grande diferença entre judeus e samaritanos era uma diferença de crença religiosa, uma questão quanto ao que constitui o verdadeiro culto. Os fariseus não diziam nada de bom dos samaritanos, mas lançavam sobre eles as mais amargas maldições. Será que estamos agindo que nem os fariseus não fazemos? E os que fazem a gente está, metendo a taca? Tão forte era a antipatia entre judeus e samaritanos que para a mulher de Samaria foi estranho que Cristo lhe pedisse de beber. Né? Sabemos a experiência de Cristo com a mulher samaritana. E quando os judeus estavam tão cheios de ódio sanguinário contra Cristo que se levantaram do templo para apedrejá-lo, não puderam achar melhores palavras para exprimir o seu ódio. Que não dizemos nós bem, és samaritano e que tem demônios? Blasfemaram contra Cristo, né? Além disso, o sacerdote e o levita negligenciaram juntamente a obra de que o Senhor os incumbira e deixaram um samaritano odiado e desprezado servir a um seu compatriota. Então, nessa experiência, Deus mostrou o verdadeiro caráter dos fariseus, né? Eu tenho que ter muito cuidado, né? Será que eu estou agindo igual um fariseu? Nosso Salvador manifestou por nós um amor que o amor humano jamais pode igualar. Quando estávamos moídos em a morte, compadeceu-se de nós, não passou de largo, não nos abandonou desamparado, nem nos deixou perecer sem esperança. Não permaneceu no lar santo e feliz, onde era amado por todos os anjos. Viu nossa cruel necessidade, advogou nossa causa, está advogando nossa causa, né? E identificou seus interesses com os da humanidade. Morreu para salvar os inimigos. Rogou por seus assassinos, apontando seu próprio exemplo. Diz ao seguidor: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Irmãos, eu fico passada, assim, de uma pessoa que diz assim: eu tenho ódio da fulana. Meu pai, e é uma pessoa que está assim, em atividade. É ativa, faz, acontece, mexe no bolso para acontecer as coisas. E eu fico muito triste com essa situação, porque está batalhando, mas está com ódio da irmã. Misericórdia, então ela não conhece Cristo. E quantos estão com isso no coração, remoendo ali, ainda envenenando os outros, né? Envenenando os outros para ficar contra a pessoa, né? E a pessoa, às vezes, em vez de buscar a verdade, impregna o ouvido e já começa a ter chateação com outra pessoa. Então, nós devemos ter muito cuidado. O sacerdote e o levita haviam estado em adoração no templo, cujo serviço Deus mesmo ordenara. Participar desse culto era grande e exaltado privilégio. O sacerdote e o levita sentiram que, sendo tão honrados, estava abaixo de sua dignidade, serviu a um sofredor desconhecido à beira da estrada. Olha que coisa, né? Não, peraí, eu sou um sacerdote, eu não posso tocar nesse homem, não posso invocar esse homem. Eu assisti a experiência, eu até tenho guardado no meu arquivo, essa experiência de uma pastora, uma determinada denominação, ela fez uma experiência com a congregação dela. Tinha uma grande festa, ela que ia ser, né, a mensageira. E o que foi que ela fez? Ela testou a empatia
a empatia da congregação. E ela se vestiu de mendiga e ela disse que ela colocou até uma carne assim meio feia assim na perna dela, que escorria sangue, enfaixou e vestia aquelas roupas rotas, né? E ficou lá sentada na porta da igreja, lá na calçada da igreja, ficou lá. E entrou gente, olhava com cara feia para ela, e entrava gente, e ficava, credo, essa mulher. E entrou gente, e veio um jovem e falou para ela, você não quer assistir o culto com a gente? Ela, não, vamos. Aí ele levou ela para dentro da igreja, ela sentou. E quando ela sentou no banco, os que estavam no banco saíram tudinho. Deixaram ela sozinha lá. E ela só observando, né? E aí o pessoal, essa mulher, não sei o quê, né? E saíram de perto dela, ela ficou lá e tudo. Quando chegou a hora dela a se apresentar, ela se levantou do banco e foi lá. E tudo, gente, essa congregação não passou no teste, né? Da empatia. E nós? E nós devemos estar preparados para esse tipo de coisa. Para esse tipo de coisa, porque nós sabemos que essas pessoas, elas podem surtar, né? Surtar. Ela estava ali representando, mas se fosse uma pessoa mesmo, porque vive ali no mundo do maligno. Não vou. Por isso que a igreja tem que estar preparada, por isso que a igreja tem que estar em oração. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Tenham nas suas igrejas uma equipe de oração. Ore, Senhor, me mostre quem eu posso convidar para integrar essa equipe de oração. Porque vem problemas para a igreja e a igreja, ela, como diz assim no meio do serviço social, vem demandas para nós. Eu não sei resolver essa demanda. Aí, eu arquivo ou mando para o outro. Não, eu tenho que resolver o problema. Então, eu fiquei muito triste de uma pessoa dizer. Aí eu disse assim, na tua igreja não tem uma equipe de oração? O problema que ela tinha, né? Irmã Alexandra, quando eu fui contar o problema dele, o pessoal foi com medo. E fizeram ouvido de mercador. Em vez de, não, vamos levantar uma oração. Vamos fazer uma semana de oração com jejum. Então, irmãos, nessa mensagem de hoje, Deus nos alerta para isso, sabe? Estarmos preparados para esse tipo de situação. Né? E diz aqui que o sacerdote levita negligenciara a oportunidade especial que Deus lhe deparara como agentes seus para a benção semelhante. Quantas oportunidades eu estou perdendo para ajudar as pessoas? Eu não estou fazendo nada, eu não estou visitando, eu não tenho um aluno para estudar, eu só participo na online. Quando chega um apelo aqui de ajuda, eu faço que nem o levita e o sacerdote. Coitado. Coitada. E eu não tenho coragem de meter a mão no bolso e ajudar. Porque o teu dinheiro também é um tipo de obra. Não dá para você ir pessoalmente. Não dá. Não, tá aqui meu dinheiro para ajudar. Entendeu? Olha só, muitos atualmente cometem erros semelhantes. Dividem seus deveres em duas classes distintas. Uma classe consiste em grandes coisas reguladas pela lei de Deus. A outra, nas assim chamadas coisas pequenas, em que o mandamento amarás o teu próximo a ti mesmo é passado por alto. Essa esfera de trabalho é deixada ao léu e sujeita à inclinação e ao impulso. Desse modo, o caráter é manchado e a religião de Cristo mal representada. Será que estamos representando bem Cristo? Homens há que pensam ser humilhante para a sua dignidade ou servir à humanidade sofredora. Muitos olham com indiferença e desdém os que arruinaram seu corpo. Outros desprezam os pobres por diferentes motivos. Tem gente que tem nojo, sabia? Até mesmo de você apertar a mão. Gente, na Santa Ceia, eu estou fazendo uma observação aqui na igreja, na Santa Ceia. A Santa Ceia parece que é fulano, eu vou lavar teu pé. E às vezes é só esse pai, só essa pessoa, tanto nos homens quanto nas mulheres. Só é essa pessoa. Não tem outra pessoa que ele lava o pé. Aí nessa última fulana, ciclana. Aí,
Beltrana, aí eu disse, mas na ceia passada tu não lavou? Ela, você não ficaram junto? Ela, não lembro. Porque assim, eu vou começar a observar esse negócio. Será que Deus se agrada disso? Então, aqui também é uma reflexão para nós, tá? Estão trabalhando como creem na causa de Cristo e procuram empreender algo de valor. Sentem que estão fazendo grande obra e não se podem deter para notar as dificuldades, necessidades e do infeliz. Ah, eu faço um monte de coisa. Eu faço muitos eventos na igreja, muitos eventos. Mas tu está ajudando o necessitado? Tu estás fazendo trabalho de assistencialismo? Então, nas minhas programações para a igreja, eu tenho que ter esse trabalho envolvido. Tivemos uma reunião aqui com os jovens, um jovem se levantou aqui, porque o departamento jovem é muito evento. Olha, a gente quer trabalho social, a gente quer fazer... Um jovem falando, gente, a gente quer fazer recolta, a gente quer fazer isso, a gente quer fazer aquilo, né? Porque onde eu estava eu fazia, eu estou sentindo falta disso. O trabalho social. Trabalho social. Então, todos os departamentos, não é só evangeliar, não, isso é com as dorcas. Negativo. Por exemplo, aqui tem a orquestra vai cantar nos hospitais, vai cantar na rodoviária, vai para fora, vai cantar na praça, enquanto ela toca, o pessoal fica distribuindo folheto, fica vendo quem está precisando de ajuda. Então, todos os departamentos dá para fazer esse trabalho. Muitos consentem que um irmão ou vizinho se debata sobre circunstâncias diversas sem ampará-lo. Ah, meu vizinho está passando dificuldade, eu estou sabendo que ele está passando dificuldade. Não, o problema não é meu, não. O problema é dele. Não quero me envolver nisso, não. Então, você não é um cristão verdadeiro. Porque professam ser cristãos, podem eles ser induzidos a pensar que em seu frio egoísmo estão representando a Cristo. Ó, porque pretensos servos do Senhor não são os seus cobreiros, o amor de Deus que deles devia exalar e em grande parte interceptado de seus semelhantes. É em grande parte interceptado de seus semelhantes. E muitos louvores, ações de graça do coração e lábios humanos são impedidos de fluir a Deus. Irmãos, uma vez nós fomos fazer um trabalho com os drogados em uma área em Paraupebas, que era chamado, olha o nome do lugar, Pé Inchado. E lá os homens e as mulheres se reuniam para se drogar, para beber, até cair. Lá eles ficavam. Tinha até perto assim um lixão. E eu passei por lá e disse, meu Deus, a gente precisa fazer um trabalho. Falei com meu marido. Aí ele foi lá investigar, né? Investigar ali naquela área, conversar com eles. Ah, nós estamos querendo fazer um trabalho aqui. Tá, pode trazer. Aí, fomos, parece que foi 6 horas da manhã. Foi de manhã. No domingo preparamos, né? Fizemos uma coleta do sopão e aí foi uma equipe para lá fazer esse trabalho. Gente, é um trabalho difícil, tá? Ali na assistência social, acho que a gente vai até reler esse livro aqui, né? Fala que não é legal a gente levar jovens para esse trabalho, porque nós estamos entrando no campo do inimigo. Então, a gente tem que estar em consagração, tá? Então, aconteceu uma situação e nós levamos uma sopa e chamamos ele, conversamos, oramos com ele, fomos distribuindo a sopa. Quando tinha um que disse assim, não, é da igreja. Não vou tomar essa sopa. Mas por que você não vai tomar? Não, porque eu não sou digno de tomar essa sopa. Ele disse, mas foi Deus que mandou essa sopa para você. E a gente conversando, ele aceitou. Aceitou a sopa e veio um hino na mente dele. Aquele hino foi na cruz em que eu fim percebi, né? E ele cantou esse hino. E outra situação foi que teve um que veio com ele estava assim já meio drogadinho, né? Aí ele veio com uma panela suja. Irmã, põe a sopa aqui para mim. Eu disse, não, mas essa panela tá suja, eu vou colocar aqui para você. Não, irmã, pode colocar. Aí eu enchi a panela de sopa para ele, né? E ele lá, aí veio um, tava olhando ele. Parou assim, ficou olhando para ele. Aí ele disse assim, quem tu tá me olhando? Aí puxou uma peixeira, que ele tava com uma peixeira bem aqui assim na cintura. Aí eu disse assim, gente, nós viemos em paz, então, por favor, vão tomar a sopa de vocês em paz e vão parar com isso. E prontamente ele foi, sentou lá no cantinho lá da rua, foi tomar a sopa dele e o outro foi embora.
Então, se eu não tivesse em oração, se a gente não tivesse em oração, a gente tinha corrido dali, porque só estava ali naquela área. Mulher, né? O Nilson estava, mas estava assim conversando com outros. E a gente tinha corrido, mas não, a gente estava em oração ali e ficamos ali, conversamos com eles. E o Nilson teve uma experiência com essa turma aí, que um deles, eu não lembro se foi esse que cantou esse hino, meses depois ele subiu na van e uma pessoa tocou assim no ombro dele, todo arrumadinho. Irmão, só me lembra de mim? Ele olhou e disse, lembro, você era lá do... Pois é, irmão, saí daquela vida. Aquela sopa me salvou, me tirou desse lugar. E ele estava indo, sabe para quê? Parece que ele ia trabalhar, tinha arrumado um emprego. Então, o que nós estamos fazendo, gente? Estamos agindo que nem os fariseus e os sacerdotes, né? Na nossa casinha ali confortável, é só de casa para igreja para casa, não estamos fazendo. Então, a maior riqueza, né? Que é o tema de hoje, é isso, é você doar os seus talentos para ajudar o teu próximo, tá? Para ajudar o teu próximo. Essa é a maior riqueza que Deus dá, a verdadeira riqueza. E como diz aqui, o levita e o sacerdote, ele perderam essa oportunidade, né? Porque quando a gente ajuda as pessoas, se preocupa com as pessoas, Deus vai curando as enfermidades espirituais nossas e também vai nos abençoando. É a experiência própria que eu estou falando, né? Então, que se você está estagnado sem fazer nada, levante-se, como diz aí, resplandeça a sua luz. Amém? Amém. Amém. Deus seja Amém. louvado Amém. por essa mensagem. Irmã Florinda, a senhora Amém. levantou